a propor um tema para discussão. Hoje vamos olhar para um tema que é suscitado pela interpretação do artigo 10 do Código de Estrada, que tem a ver então com competências da Polícia Municipal, se tem competência ou não para fazer a fiscalização do trânsito rodoviário. Este vai então ser o assunto principal. Tenho comigo 4 juristas. Boa noite a todos. Boa noite. Começo pelo Chamuço, Urbano Macida, Gonçalves, Álvaro Bastos. Com os 4 então que vamos aqui tentar ajudar a interpretar esta norma contida então no Código de Estrada, de modo a aclarar, digamos, as muitas dúvidas que se levantaram após colocar-se esta questão. E como uma nota introdutória, vou pedir ao realizador para colocar a peça que exibimos hoje mesmo no Jornal da Noite, em que o INATER, portanto, depois do Conselho Municipal ter vindo na última semana então reiterar estas competências, o INATER hoje veio confirmar que de facto essas competências são atribuídas ao Conselho, à Polícia Municipal, pela norma que referimos então aqui no início deste programa. Vamos conferir essa peça para nos permitir então enquadrar o debate. Até já. O Instituto Nacional de Transportes Terrestres aponta o artigo 10 do Código de Estrada como esclarecedor em relação às competências das autoridades no trânsito, incluindo a Polícia Municipal. Se calhar a forma como a gente olha para o artigo 10º pode ser diferente, mas creio que o artigo 10º ele elenca as instituições que têm competência para fiscalizar. Não só os conselhos municipais, faz referência ao INATER, faz referência à Administração Nacional de Estrada, à Polícia da República de Moçambique. Então, ele não traz aqui para cada instituição aquilo que tem que ser os seus braços operativos. São disposições, tudo o que eles estão a fazer são disposições constantes do Código da Estrada. Em relação à carta de condução, em relação ao seguro, o imposto de circulação, pesos e dimensões, a Polícia Municipal tem feito já há muito tempo. O artigo 10 do Código de Estrada diz no seu número 1 que a fiscalização do cumprimento das disposições deste Código e demais legislação sobre o trânsito incumbe sem prejuízo de outras entidades, especialmente competentes, à Polícia de Trânsito, ao Instituto Nacional de Viação, à Administração Nacional de Estradas, nas estradas nacionais, e aos municípios, nas estradas, ruas e caminhos municipais. E diz ainda o INATER que as reclamações sobre o número de equipas que fiscalizam o trânsito nas estradas devem ser direcionadas à PRM e para a instituição não faz sentido questionar a fiscalização da Polícia Municipal. Cada órgão, seja, se for uma inquietação relativa à Polícia de Trânsito, creio que a nível do Comando da Cidade ou do Comando Geral, poderão ter melhor esclarecimento de como é que eles posicionam as suas forças. Idem para as polícias municipais. Não tem competência como instituição, o INATER não está em condições de pronunciar em relação a esses feitos operativos. Segundo o jurista Elísio de Souza, a confusão resulta das fragilidades da lei, daí que, no seu entender, o Código de Estrada deve ser revisto. Se de facto entendemos que esta lei está em dissonância com aquilo que é, portanto, a ordem social e em dissonância com aquilo que é a vontade popular e porque a Assembleia da República deve ser reflexo da vontade popular e dentro do quadro constitucional, tem que se levar sim esta lei a devolver, portanto, ao legislador para que faça as devidas alterações de modo a que não crie um caos institucional. Porque estamos a ver que, de facto, esta interpretação do Conselho Municipal está a ser levada de uma forma muito mais, portanto, a fundo. Por seu turno, o MDM entende que o assunto de fiscalização de viaturas particulares pela Polícia Municipal deve ir à discussão antes de se tomar uma decisão. A Polícia Municipal é incompetente para realizar tal tarefa. Compete à Assembleia Municipal a criação e extinção da Polícia Municipal, sendo por isso o único competente para atribuir tarefas ou funções nos termos da linha G do número 3 do artigo 45 da Lei 2/97 de 18 de janeiro. A Assembleia Municipal não foi consultada e, por conseguinte, não deliberou sobre o assunto. No passado 31 de julho, a Polícia Municipal começou a fiscalizar todas as regras de trânsito, incluindo as cartas de condução e seguros, uma decisão bastante discutida na sociedade.
Muito bem, está feito então o enquadramento. Vou começar aqui pelo Dr. Álvaro Bastos, que é da CIS, que é a instituição que veio a público na semana passada, digamos, a primeira instituição a fazer um pronunciamento público, refutando, digamos, esta tese que defendida quer pelo município e quer agora pelo INATER, pelo que deu para perceber. O Dr. Álvaro Bastos, na essência, mantém os argumentos relativamente à interpretação deste número 10 ou não? Muito boa noite, muito obrigado. Artigo 10, perdão, do Código de Estado. Sim, muito boa noite, muito obrigado. Mantenho exatamente os mesmos termos em que foi definido o parecer que foi apresentado à ACIS relativamente à interpretação da norma do Código da Estrada. Pelas declarações que foram prestadas e nesta peça que acabou de ser transmitida relativamente à posição do INATER sobre a interpretação da norma do artigo 10º do Código da Estrada, o INATER, e com o devido respeito, limitou-se essencialmente a fazer uma interpretação literal da norma do artigo 10º. Só que a norma do artigo 10º do Código da Estrada não pode ser interpretada sem estar integrada dentro do sistema e do conjunto de normas onde ele se apoia. O que é que eu quero dizer com isto? Na interpretação das normas, elas não nascem de uma forma totalmente isoladas, não são ilhas. E nós, para podermos aferir as competências relativamente a cada uma destas entidades, 4 indicadas no artigo 10º, temos que ir aos regulamentos de criação e funcionamento de cada uma destas entidades. Naturalmente, que se assim não fosse, se nós olhássemos apenas para a interpretação literal da norma, então teríamos também de perguntar, se assim é, se o legislador estaria a dar todas as competências, todas as atribuições, todos os direitos a estas 4 entidades, não fazia muito sentido. O que teria de ter acontecido é que bastaria apenas atribuir fiscalização de trânsito à Polícia de Trânsito e deixaria de contar com a presença das outras 3 entidades de fiscalização. Mas assim não acontece. E não acontece porquê? Porque cada uma destas entidades, através dos seus respectivos regulamentos, tem atribuições próprias na fiscalização do trânsito, limitadas ao regulamento da sua criação e da sua competência. Por exemplo, a Polícia Municipal, através do Decreto 35/2006, tem no artigo 8º um conjunto de atribuições relativamente em matéria de fiscalização de trânsito. E quais é que são essa matéria? Tem fiscalização do cumprimento das normas de estacionamento de veículos e controle e cumprimento das rotas rodoviárias no tocante ao transporte semicoletivo. E bem assim, incluindo ainda a participação de acidentes de viação, a APRM e de preservação do local. Nas atribuições, tem outras atribuições, designadamente a fiscalização e o cumprimento de posturas. Os conselhos municipais têm, ao longo do tempo, legislado sobre várias matérias. E essa legislação dos conselhos municipais, que é feita através de uma resolução da Assembleia Municipal, abarca diversos temas, e um deles é a postura de trânsito. E há uma postura de trânsito que foi publicada muito recentemente em Boletim da República, na 3ª série, no dia 13 de julho de 2017, que vem disciplinar um conjunto de situações sobre o trânsito no município de Maputo. Se nós olharmos para as atribuições da Polícia de Trânsito, agora desligado da Polícia Municipal, nós vamos à lei habilitante e à nova lei, a lei da Polícia de Trânsito de 2013, que é a lei da Polícia da República de Moçambique, onde no artigo 4º, número 2, a linha G, diz que compete à Polícia de Trânsito organizar, fiscalizar e controlar o trânsito de veículos e de pessoas nas vias públicas. Portanto, a abrangência da competência da Polícia de Trânsito é muitíssimo maior que a da Polícia Municipal. Se nós pegarmos no regulamento do INATER, as competências em matéria de trânsito ou desviação são completamente diferentes daquelas que foram atribuídas tanto à Polícia de Trânsito como à Polícia Municipal. Fazendo um pequeno esquema, se nós olharmos para um retângulo e considerarmos esse retângulo o território nacional, a Polícia de Trânsito tem competência a nível do território nacional para poder exercer operações de fiscalização.
Se nós, nesse retângulo, desenharmos uns círculos que correspondem aos municípios, a Polícia Municipal atua dentro desses círculos, das áreas de circunscrição do município. Se ainda neste exemplo nós desenharmos umas linhas ao longo desse retângulo, que são as estradas nacionais, nós temos a ANE com competências para poder fiscalizações dentro de determinadas áreas e em determinadas circunstâncias delimitativas na área de fiscalização do trânsito. Portanto, o legislador o que quis foi continuar a dividir as competências da fiscalização do trânsito pelas diversas entidades e não fazer com que todas estas 4 entidades possam ter os mesmos direitos, as mesmas obrigações, as mesmas prerrogativas relativamente à fiscalização do trânsito. Porque se assim não fosse, cairíamos numa situação que era a dupla competência das entidades. E isso iria causar uma situação de distorção relativamente à interpretação destas normas. Bem, deixa-me ouvir outras opiniões. Dr. Lorde Gonçalves, queria ouvir no que o Dr. Álvaro Bastos está a dizer-nos que há competências genéricas que a lei atribui a essas instituições. Depois, em diplomas específicos há o arrolamento das competências específicas no conjunto daquilo que se pode chamar de ordenamento do trânsito. Partilha desta opinião? Eu partilho totalmente da opinião manifestada aqui pelo Dr. Álvaro Pinto Bastos e acrescentar mais alguns argumentos. Começando mesmo pelo próprio Código de Estrada, nomeadamente no artigo 11. O artigo 11, número 1, no que tange a obediência aos agentes de fiscalização, apenas obriga o condutor a obedecer à Polícia de Trânsito. Portanto, exclui as restantes entidades, nomeadamente a ANE, a INATER e a Polícia Municipal. Portanto, por remissão ao número 2 do artigo 10, não é? Que é o artigo que tem estado a ser debatido, não é? Onde se estabelece que os agentes da PT devem estar identificados com nome e número visíveis sobre o uniforme nos termos a serem regulamentados. Pois, quando vamos ao artigo 11, no que se refere ao dever de obediência por parte do cidadão, por parte do condutor, apenas à Polícia de Trânsito. Desde logo aqui, esvazia o poder da INATER, da ANE e da Polícia Municipal no que diz respeito à fiscalização. Porque se o sentido fosse faz subentender eventualmente a ideia de que só acompanhados pela Polícia de Trânsito... Exatamente. E mais. Que essas outras entidades podem desempenhar esta tarefa, terão de ser obedecidas... Exato. E mais, se nós formos ao regulamento que cria a Polícia Municipal, nomeadamente no artigo 2º, estabelece que a Polícia Municipal é o serviço municipal especialmente vocacionado para o exercício exclusivo de funções de polícia administrativa. Portanto, também está esvaziado. É que não faria sentido ter um polícia a fazer a fiscalização do trânsito, despido de vários poderes, incluindo até o porte de armas. Se nós formos ao artigo 12, por exemplo, do mesmo diploma, o equipamento que deve portar o polícia municipal, o que é que nós temos aqui? Bastão, apito, emissor, receptor, portátil, algemas, mais nada. Portanto, que polícia é esse que estaria a fiscalizar o trânsito, considerando que a história mostra que no exercício dos poderes de fiscalização têm surgido alguns incidentes que requerem a intervenção de uma força devidamente equipada, nomeadamente com armamento. Até criaria uma situação ridícula em que um polícia municipal, depois de fiscalizar um determinado condutor que não para ou desobedece, desencadeia-se uma perseguição. Ao chegar, por exemplo, na zona da Maquinague, portanto, ou antes da Maquinague, para o desvio na Estrada Nacional, que é uma... Maputo, né? Exato, não, mas é uma estrada nacional, porque o artigo 10º, no que se refere à Polícia Municipal, limita aos caminhos e ruas municipais. Exato. Quando chegar a uma estrada nacional, tem que voltar. Tem que dizer que, olha, eu já não posso lhe perseguir, porque estou a entrar numa estrada nacional. Portanto, isto seria de difícil aplicação. Como também podíamos ter situações caricatas de ter, num perímetro mais ou menos de 1 km, a INATER a fazer a fiscalização, alguns quilómetros depois, enfim, teríamos a Polícia de Trânsito, depois a seguir teríamos a Polícia Municipal e lá mais ao fundo a ANE, todos a exercer a mesma atividade de fiscalização.
Portanto, nós temos que ver estas atribuições dentro daquilo que é o sistema. Como bem disse o meu colega, Dr. Álvaro Pinto Baixo, não são ilhas. Nós temos que ver isto dentro do sistema. É verdade que o legislador podia ter sido mais feliz na adoção da norma, enfim. O Dr. Elísio, na reportagem que passou, apresenta uma proposta mais radical, que é preciso devolver o diploma. Se calhar não é necessário, é preciso clarificá-lo, né? É preciso clarificar, porque situações idênticas nós encontramos em diversa legislação. É aqui onde entra a técnica de interpretação e, se calhar, a partir de um caso em concreto, em que alguém é multado por um polícia municipal no exercício das tais funções de fiscalização, pode dar lugar a uma impugnação no tribunal competente e a partir daí teríamos jurisprudência bastante para poder usar na fundamentação de casos futuros. Bem, deixa eu ver outras opiniões. Doutor Albano Maci, boa noite. Também queria introduzir, já conheço o caso por demais, queria ouvir os seus argumentos relativamente a isto. Qual é a sua posição em face de tudo isto? Muito obrigado e gostaria de saudar os telespectadores. Boa noite. Bem, onde há 3, 4 juristas, há várias sentenças. Mesmo recorrendo a essa interpretação sistemática que é alegada, eu chego a uma conclusão muito dispara do que é dito. Existe, para mim, aqui uma competência assim, dos municípios de fiscalizar sem nenhum problema, sem maior óbice. Por quê? Normalmente as competências são atribuídas aos municípios, a partir da Constituição do princípio da descentralização. Os municípios podem realizar todas as atividades que não contente com a soberania nacional e todas as atividades que melhor podem ser realizadas pelos municípios. E neste caso em concreto, até uma forma de reforçar a chamada autonomia financeira dos municípios. Quer dizer que quando a Polícia Municipal aplica as multas e tudo mais, fiscaliza, quer dizer que é uma fonte de receita, sem nenhum problema. E o outro aspecto é que a lei da polícia, que é a lei 16, é uma lei de caráter geral. Então, a lei relativamente à fiscalização das estradas, ao passo que o decreto-lei é uma lei de um caráter especial. Portanto, estamos aqui numa relação entre aquilo que é a norma especial, que vai afastar o âmbito de aplicação da norma geral. O decreto-lei está a referir-se ao Código de Estrada, neste caso. Exatamente. Então, o Código de Estrada veio nas zonas municipais, nomeadamente no artigo 10, veio nas estradas que estão no município, ruas e caminhos municipais. A competência é da Polícia Municipal, é dos municípios. Por que o legislador vai falar dos municípios? Logicamente, o município está a falar das cidades e das vilas. Aqui a intenção é excluir, por exemplo, os postos administrativos, que são autarquias ao nível de povoação. Então, nessas zonas, logicamente que o princípio da subsidiariedade permite que a Polícia Municipal possa fazer isso. É por isso que existe dentro do processo da descentralização uma contraposição entre aquilo que é o interesse nacional, que cabe aos órgãos do Estado, e aquilo que é o interesse local, que cabe às autarquias, para a satisfação das necessidades das respectivas populações. Como é que se faz esta delimitação de funções, quer aqui referida, quer pelo Dr. Ox Gonçalves, quer pelo Dr. Álvaro Bastos, de competências entre a polícia e a polícia de trânsito, neste caso, sim, o INAV, a INATER, e a Administração Nacional de Estradas face à Polícia Municipal? O que ocorre é que a lei da polícia atribui a competência não de fiscalização, não à Polícia Municipal, não à Polícia de Trânsito. Só que a departamentalização dentro do Ministério que cria esta polícia. Atribui à Polícia da República de Moçambique. Ora, onde o município deve atuar segundo o princípio da subsidiariedade, onde deve atuar o município, é o município que vai satisfazer essa necessidade sem nenhum problema. Mas isto não quer dizer que em situações concretas na ausência a Polícia de Trânsito não possa atuar, não quer dizer isso. Mas, por exemplo, a Polícia Municipal não pode atuar na Estrada Nacional número 1, porque é uma estrada de caráter nacional, é um interesse nacional, representa um interesse nacional. Mas nas ruas municipais pode atuar, a Polícia Municipal sem nenhum problema. E tanto mais que se o colega lançar atenção ao número 3, diz o número 3 desse artigo 10, que a Polícia Municipal, quando atua nessa forma, tem o direito de uso e porte de arma de defesa, sem nenhum problema. Portanto, aqui o problema de arma não se coloca, porque também a Polícia Municipal tem esse direito, quando, no entanto, atua nessa perspectiva. Portanto, penso que o argumento de utilização ou não utilização de meios de coerção, a Polícia Municipal os tem, sem nenhum problema. Igualmente como os tem a Polícia da República.
Portanto, na sua opinião, para sintetizar, estas 4 entidades têm competências idênticas de atuação na questão da fiscalização de trânsito, Mas em áreas... cada uma delas na área que é especificada aqui pela norma. Exatamente. Portanto, a Polícia de Trânsito, num âmbito mais geral, exatamente. Sim. A Polícia Municipal, nas estradas municipais. As ruas municipais. Sim. Pois, ruas e caminhos, sem nenhum problema. Nacional, estradas e nacionais. Sem nenhum problema. As estradas nacionais. Doutor Télio, queria ouvir a sua... Se diz de cada cabeça uma sentença, queria ver a sua opinião. Primeiro, boa noite. Começo por cumprimentar os telespectadores que nos assistem a partir lá de casa, agradecer o convite formulado pela STV e cumprimento também aqui os meus colegas que me ladeiam. Indo diretamente à questão, bom, uma primeira análise, e principalmente do ponto de vista superficial, ao artigo 10, porque este o ponto de discórdia, ao artigo 10 do Código da Estrada, leva-nos a ideia de que nós temos 4 instituições, 4 organismos com competências para intervirem sobre as mesmas temáticas, os mesmos assuntos. No entanto, uma análise mais rigorosa e tendo principalmente em vista aquilo que são as regras de interpretação jurídicas e os elementos de interpretação jurídica, existe aquilo que nós chamamos de unidade do sistema jurídico, ou seja, as leis interpretam-se umas às outras. É uma interpretação sistemática. Não é? Exatamente, que está prevista no artigo 9 do Código Civil. Antes mesmo de eu fazer uma viagem para os diplomas que criam cada uma destas entidades, o argumento de que estas 4 entidades têm competências para intervirem sobre as mesmas situações é derrotado dentro do próprio Código da Estrada. Repare-se no artigo 12. No artigo 12 do Código da Estrada, nós temos, de forma expressa, algumas competências atribuídas ao... A ANE. E ao INAV. Exato, a ANE no que concerne a sinalização nas estradas nacionais. Exato. E o mesmo artigo 12 refere também de que compete ao INAF, agora INATER, a aprovação destes projetos. O que isto significa? Dentro do próprio Código da Estrada, ainda não saí, porque daqui a bocado eu saio, significa que estas instituições não têm e nunca foi interesse do legislador com que elas tivessem as mesmas competências. E é importante estabelecer-se o seguinte quando se lê o artigo 10 do Código da Estrada. O artigo 10 do Código da Estrada, no fundo, não estabelece competência a nenhuma dessas 4. Apenas refere. É uma referência quase que redundante, porque essas competências já estão estabelecidas em cada um dos diplomas que criam aquelas 4 instituições. Okay? Ali não está estabelecida a competência, apenas refere a fiscalização rodoviária é feita pelas seguintes entidades. Onde é que nós vamos discriminar e discernir o que cabe a cada um? Nos diplomas que versam especificamente sobre cada uma delas. Ou seja, nós vamos à Lei número 16/2013 e vamos subsumir as competências da Polícia. Vamos ao Decreto número 35/2006 e vamos subsumir as competências da Polícia Municipal. E vamos fazer o mesmo relativamente ao INATER e à ANE. O próprio Código da Estrada, por exemplo, ideia que esses exemplos que está previsto de forma expressa no artigo 12, já refere o que compete à ANE, por exemplo, o que compete à INATER. E se compulsarmos o decreto número 35/2006, que versa sobre o funcionamento e competências da Polícia Municipal, o legislador foi tão específico ao estabelecer qual é o âmbito e o limite de atuação desta polícia. Controle das rotas rodoviárias, participação à polícia. Repara, estão as 2 instituições, só para se ver, com todo respeito, porque tem opinião contrária, exatamente o caráter subalterno e da separação de competências. Exatamente. Isto prova que não tem as mesmas competências. Exatamente. Refere participação à polícia sobre os acidentes. Exato. Ou seja, não tem competência para... de trânsito, nesse caso. Exatamente. Não tem competências para, de iniciativa própria, instruir esse processo. Exato. Se toma conhecimento, deve canalizar ou endereçar o dossiê, o expediente à polícia.
Isto é mais um exemplo, além daqueles que já expendi anteriormente, de que estas instituições, estas entidades não têm as mesmas competências e cada um dos diplomas que versam sobre as atribuições e competências são claros. E faz também menção às atribuições que tem relativamente ao controle dos estacionamentos dos transportes semipúblicos. O doutor Álvaro Pinto Basto citou, e isto para mim até chega a ser um bocado caricato, e vou explicar porquê. Citou uma nova postura de trânsito. Exato. Nova postura de trânsito do Conselho Municipal da cidade de Maputo. Ela é de março. Não, julho de 2017. Não, essa é a entrada em vigor. Ela é de março de 2017, portanto, deste ano. Entrou em vigor a 13 de julho. E entrou em vigor em julho, portanto, mês 28, passado. Sim, exatamente. Quem lê essa postura, número 66/AM 2017, vai reparar que estão bem discriminadas quais são as competências tanto do Conselho Municipal no que se atém ao controle do trânsito rodoviário e também da Polícia Municipal. Não faz menção nenhuma a esta problemática que foi agora instalada, em que eles poderiam exigir, por exemplo, ou cartas de condução, ou fazer revistas, ou seguros. Não está, está muito discriminado. E eu pergunto, por que não está? Porque o legislador não quis dar essa competência. Em direito, a competência não se presume. Ela é atribuída por lei. Exatamente. A partir do momento que não é atribuída por lei, não cabe a um órgão, por iniciativa própria ou de forma oficiosa, estabelecer ou conferir poderes a si mesmo para que depois possa agir dentro desses poderes que confere a si mesmo, principalmente quando esses poderes estão em contramão com aquilo que está estabelecido no próprio decreto que o cria, que fixa o início e o fim do seu âmbito de atuação. Muito bem, eu queria voltar a este artigo 10 do Código de Estrada. O número 6 diz que, relativamente às tais competências enumeradas no artigo, portanto, sim, que cabe ao CNV. Diz que cabe ao CNV, que é o Conselho Nacional de Aviação. O Conselho Nacional de Aviação, uniformizar e coordenar o exercício desta competência, portanto, a competência de fiscalização, pelas entidades acima enumeradas, estas 4 que estamos aqui a falar, expedindo para o efeito as necessárias instruções. Estão a surgir competências em vários instrumentos jurídicos. Não, exatamente. E por que o Conselho Nacional tem de, por exemplo, uniformizar e coordenar o exercício desta competência de fiscalização, por exemplo, para a Polícia, para o INAV, para a INATER? Quer dizer, para a INATER é a mesma coisa. E é exatamente este ponto, um dos pontos fundamentais da análise deste artigo 10, porque se o artigo 10 fosse tão simples relativamente ao conteúdo daquilo que ele apresenta, então não fazia muito sentido que houvesse um órgão regulador para uniformizar e coordenar o exercício desta competência entre as diversas entidades de fiscalização. O que é que isto significa? Se tem que haver uma coordenação e uma competência para coordenar as diversas entidades que atuam no âmbito da fiscalização, é porque existem competências diferenciadas. Se elas fossem iguais, não havia a necessidade de uniformizar, porque não se uniformiza aquilo que é igual, uniformiza-se aquilo que é diferente. E é necessário adaptar estas circunstâncias e um dos pontos era esta entidade uniformizadora, no sentido de coordenar o exercício desta competência entre as diversas entidades. Portanto, mantém a ideia de que... Mantenho e até reforço com esta posição. E só mais um ponto. Relativamente ao ponto levantado pelo Dr. Albano Macio relativamente à descentralização e que um dos pontos referidos sobre a descentralização autárquica era atribuir maior poder, portanto, às autarquias no sentido de poderem legislar sobre determinadas matérias mais amplas e também virem a receber receitas patrimoniais sobre esses atos onde iriam legislar, mas aqui não está em causa sequer a descentralização, ou põe-se em causa a descentralização das autarquias, porque, e tanto é assim, que no âmbito dessa descentralização autárquica, atribuiu-se aos municípios a faculdade de poder legislar relativamente ao seu município sobre determinadas situações e foram criadas as posturas. E nessas posturas estão referidas um conjunto de taxas que se verificarem determinadas infrações
revertem para o município. Portanto, não é o alargamento do conceito de situações de infração que estão no Código da Estrada e que não estão previstas nas competências da Polícia Municipal que vai trazer outras situações que podem afetar a descentralização. Não. O que se está a tentar é trazer para o leque de competências da Polícia Municipal outras situações que não se enquadram na norma, no regulamento de funcionamento e de atribuições da própria Polícia Municipal. Doutor Gonçalves, queria ver se... A propósito do que o Dr. Albano Macia se referia, queria voltar a um dos pontos que se referiu, que é ao porte de arma. O que dispõe o número 3 do artigo 10º não é porte de arma de fogo, é porte de arma de defesa. Sim. E o conceito arma de defesa é um conceito abrangente, até pode ser um punhal, pode ser um bastão. Mas a polícia, sim, mas a polícia de trânsito, como uma unidade que faz parte da PRM, Polícia da República de Moçambique, se formos as disposições que regulam a matéria, está explicitamente tem direito de portar arma. Este é um argumento. O outro argumento... E de usar os meios coercivos. O que não pode acontecer com um polícia municipal. E mais, o polícia de trânsito deve ser portador de uma carta de condução, nos requisitos para poder exercer aquela atividade. O mesmo já não se dirá em relação ao polícia municipal, porque ele exerce funções de fiscalização administrativa, um pouco genérico. Portanto, nós não encontramos aqui, em nenhum dos diplomas legais que regulam sobre a polícia municipal, algum requisito para, enfim, que diz respeito ao ser portador ao ser portador da carta de condução. Mas eu queria voltar ao artigo 11, como bem dizia o ilustre colega, o Télio Chamusso. Há soluções, sem precisar. Nós fomos aos outros diplomas legais para, enfim, apresentar mais argumentos, mas o próprio Código de Estrada, nomeadamente no artigo 11, esvazia o poder da Polícia Municipal. Peguemos num caso em concreto. Eu sou condutor, estou a conduzir, sou interpelado por um polícia municipal, ele manda-me parar e começa-me a pedir uma série de documentos. Eu posso invocar o artigo 11 do Código de Estrada, porque não tenho dever de obediência a ele. Eu apenas tenho dever de obediência à Polícia de Trânsito. Portanto, é claro que o artigo 11 excluiu qualquer das entidades diferentes. Nomeadamente aqui o número, vou ler aqui só para elucidar os nossos telespectadores, diz o número 1 que todos os condutores de veículos ou animais são obrigados a parar sempre que uma autoridade policial ou seus agentes devidamente uniformizados e identificados nos termos do número 2 do artigo anterior lhes façam sinal para tal fim. Portanto, o número 2 do artigo anterior é o número 2, portanto, do artigo 10, que diz que, vou ler, número 2, os agentes da Polícia de Trânsito devem estar identificados com o nome e número visíveis sobre o uniforme nos termos a serem regulamentados. Exatamente. Portanto, exclui completamente as outras entidades, nomeadamente a Inater, a ANE e a Polícia Municipal. E voltando até o argumento do porte de arma, quer dizer, é um pouco caricato que um funcionário da ANE seja portador de uma arma na Estrada Nacional número 1 a fiscalizar veículos. Seria um pouco caricato. Portanto, não faz sentido nenhum. E mesmo no âmbito do combate à criminalidade, como referi na minha primeira intervenção, numa situação de perseguição, quer dizer, os poderes de polícia municipal ficavam completamente diluídos, porque ao chegar a uma estrada nacional, como foi aqui referido, portanto, cessa o seu poder, mas já não acontece em relação à polícia de trânsito. O polícia de trânsito pode seguir em qualquer lugar, portanto, tem um âmbito nacional, tem mais poderes. Para finalizar, queria só fazer um comentário em relação à intervenção que foi feita na reportagem pelo representante do MDM, quando ele diz que não houve consulta. Ele deve estar equivocado, porque tem a ver com mandatos, né? Este código é de 2011. Eu participei em debates sobre o Código de Estrada e houve, enfim, intervenção dos municípios, foram ouvidos, enfim, tiveram intervenção neste processo. É provável que na altura, enfim, ainda não se encontrasse na Assembleia Municipal e por isso que ele levanta essa questão, mas houve um debate amplo
creio que na altura era o Trelo, o Dr. Abdul Karim. Portanto, houve um debate em vários pontos do país. Aqui em Maputo houveram vários debates sobre o assunto, portanto, e creio que o município de Maputo e outros tiveram a intervenção, portanto, creio que este argumento não é aceitável, que traga outros argumentos iguais a este, como estamos aqui a apresentar, do ponto de vista técnico, ao concluir que, efetivamente, a Polícia Municipal não é competente para exercer a fiscalização nos termos como reivindica. Doutor Abama Silva, volto para si. Foi fácil que estes argumentos são levantados, nomeadamente o número 1 do artigo 11 e o número 2 do mesmo artigo 11, que diz que, ao solicitar, na ausência das autoridades ou agentes policiais, são competentes para fazer o sinal de paragem referido no número anterior, portanto, dos condutores, as autoridades que comandem forças militares na via pública, quando se desloquem em coluna militar, na medida do necessário para que essas forças transitem sem interrupção. Faço tudo isto, portanto, continua com a mesma interpretação? Não, eu continuo com o mesmo argumento, tanto mais que, por exemplo, falava-se de comunicar à polícia. Aqui, o problema da Polícia Municipal comunicar à Polícia de Trânsito tem a ver com a regras da proteção civil, que essa competência não está entregue aos municípios. É simplesmente por isso. E depois, esse Conselho Nacional de Aviação, logicamente coordena o que, uniformiza o que. Quer dizer que a competência de fiscalização de trânsito é uma competência que está atribuída a vários órgãos. Logicamente que tem que haver um órgão central coordenador. Não seria por acaso que existe isso. Quer dizer, pegando o mesmo diploma legal. E o conceito de fiscalização do trânsito, quer dizer, não é só mandar o cidadão parar e não se resume unicamente nisso. É um conceito muito amplo. Então, por que na zona municipal pode-se tirar essa competência do Conselho Municipal? Qual é o prejuízo dessa competência estar na Polícia Municipal, em concreto? Não estou a ver. É como, por exemplo, mesmo as taxas de estão nos municípios. Qual é o problema? Não estou a ver. Qual é o problema de centralizar esse serviço aos municípios? Como é que acha que seria? Não, quero terminar, porque aqui foi-se elecando vários diplomas. Esses diplomas todos, os decretos e tudo mais, não podem, diplomas inferiores, subtrair competência atribuída por lei a certas entidades. Quer dizer, eu vou legislar subtraindo competência que foi atribuída por uma lei ou pela Constituição. Isso não funciona. Funciona, a competência está na lei. O decreto de lei é uma lei. E quando diz fiscalização de trânsito, o conteúdo, o que pode fazer é explicitar em que medida nas ruas municipais, nas estradas e caminhos, pode atuar a Polícia de Trânsito. Isso sim, pode desenvolver e detalhar com minúcia isto. Na sua leitura, temos o regulamento nomeadamente cria a Polícia Municipal, que não se apropria de algumas das competências que são o decreto-lei, que do ponto de vista da hierarquia das leis, está acima. Foi subtrair competência. Exatamente, simplesmente isso. O que podia fazer era desenvolver com minúcia o que se diz fiscalização de trânsito. Então, eu considero esse decreto lacunoso, simplesmente isso. E não pode esse decreto subtrair a competência atribuída com um instrumento de valor superior. E quando a existência desses órgãos todos, reclama-se a existência desses órgãos. Olha, os órgãos, ainda bem, nem que isso resulte num conflito positivo de competência, não vejo nenhum problema. Como? Nem que resulte, o perigo seria resultar num conflito negativo de competência. E eu nem vejo também esse perigo. As normas, quando existem, essas normas, tem que haver possibilidade de convivência. Não pode um certo organismo, nesse organismo, aniquilar o espaço de operatividade de um outro organismo. Tem que haver espaço de operatividade. Esse aqui é o problema. Bom, já convivência na diversidade. Como é que analisa esta aparente contradição no artigo 11, já foi referida pelo Dr. Gonçalves, nomeadamente o número 1, que confere poderes aos agentes uniformizados nos termos do número 2 da Polícia de Trânsito, unicamente para mandarem parar veículos. Desculpa, Jeremias. O dever também de obediência vai mais longe. Não é só conferir competência. Todos os condutores de veículos ou animais são obrigados a parar. Exato. Sim. É o dever de obediência. Ao contrário, se não for polícia de trânsito, o cidadão pode dizer, olha, meu senhor, deixe-me ir embora. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Não, isso somente é desobediência civil. Não é possível. Como que não vou parar? Mas é o que está aqui escrito. Eu penso que aí é onde é preciso fazer a distinção.
É preciso fazer a distinção e fazer a interpretação sistemática. E é ali onde se impõe. Acho que esta não é uma competência exclusiva, será isso? Exatamente. Quer dizer, Jeremias, vamos dizer, quer dizer, o artigo 10 vai dizer que os municípios podem, nas estradas, ruas e caminhos municipais, fiscalizar o trânsito. E meia volta. Então, o artigo seguinte, então, veio esvaziar... Eu perguntava, esta opção legislativa... É preciso, aí, o intérprete tem que usar a tal interpretação sistemática, ver afinal qual é o quadro normativo. Veja só a lei das autarquias, na conjugação. Eu não quero descer aos diplomas menores que as leis, eu prefiro andar nas leis e depois andar na Constituição. Não preciso descer a esse nível. Olha, por exemplo, a autarquia, veja só. A autarquia atua nos termos das autarquias para a satisfação dos interesses locais. Esses interesses são de saúde, cultura, tudo, e a polícia municipal. E diz mais, a prossecução dos fins das autarquias é feita de acordo com os recursos financeiros ao alcance da autarquia. Então, depois vai se dizer, não, porque a polícia da República depois vai passar as receitas. Não, o princípio do gradualismo da descentralização não é, a essência não é esta. O princípio é o seguinte, aquilo que for possível realizar ao nível da autarquia, que não tem nada a ver com o interesse nacional e não tem nada a ver com as funções de soberania, é melhor realizado ao nível ou pelos órgãos autárquicos. E esta realização é de forma exclusiva da Polícia Municipal ou de uma forma subsidiária em relação ao trabalho que já é feito pela Polícia de Trânsito? Não. Para os municípios, esta competência não é a de fiscalização de trânsito, para mim, não é exclusivamente para subsidiária. Exatamente. Não é, mas não é porque não tem competência. Não é exclusivamente. Quer dizer, não há uma reserva só para dizer que a Polícia Municipal, não. Mas nas ruas, eles podem fazer essa atividade. Sem nenhum problema. Como é que olha para esta questão que o doutor... É a minha opinião. Está a levar da hierarquia das normas e este aparente conflito entre normas menores e outras normas maiores? Eu ia começar exatamente por aí. Eu considero isso um aparente problema, ou um pseudo-problema, porque ele não existe. Exato. E vou explicar porquê. Quando é que se coloca na forma que estava a ser explicado, quando é que se colocaria este problema entre a hierarquia das normas? Se um ou outro dispusesse de forma diferente. Eles não dispõem de forma diferente. Ou seja, o decreto-lei não veio aprovar normas que deem um sentido diferente daquele que o decreto, por exemplo, número 35/2006, que versa sobre o funcionamento da Polícia Municipal, estabelecia. Aí sim nós poderíamos dizer, já que versam sobre a mesma matéria, mas de forma diferente, poderíamos dizer que o decreto-lei está em supremacia. Eu volto a dizer o que disse no início. Aqui a discrepância, tem de se entender o artigo 10, ele nem fixa competências. Não sei se é possível voltar a passar aquela... Para os telespectadores, vejam. O artigo 10, que na peça fomos exibindo relativamente à fiscalização de trânsito. Exatamente. O que o Código de Estrada refere somente é que, no que concerne a fiscalização rodoviária, incidem 4 entidades. Apenas isso. E eu não gostaria de repetir argumentos, mas vou ser muito rápido nisto. E é o próprio Código de Estrada, nos artigos subsequentes, o 11º e o 12º, que já vai nos fornecendo as balizas para ir separar o trigo do joio, o que é da competência de um, o que é da competência do outro, dentro do próprio Código de Estrada, para quem poderia pensar e defender de que eles têm competências similares. Não, refere que a ANE tem competências relativamente à sinalização, quando se trata de estradas nacionais, o INAF, agora a INATER, competência para aprovar projetos, ou seja, está separado. Estes dois não têm as mesmas competências. Especificado. Exatamente, separa e especifica. E depois perguntava-se, eu vou mencionar aqui o Dr. Albano Maci, porque, bom, defende uma ideia contrária àquela que eu defendo. Sim. É por mal. Perguntava qual é o prejuízo da Polícia Municipal fiscalizar isso? Qual é o prejuízo de ter a competência? Olha, eu respondo, nenhum. Desde que tivesse competência para tal. Se se pretender que a Polícia Municipal fiscalize ou tenha os mesmos poderes ou as mesmas competências, porque na doutrina do direito administrativo, competências são poderes funcionais para que use.
os órgãos da administração pública persigam as atribuições a si cometidas. Portanto, competência é poder. Para que a Polícia Municipal tenha esse poder, que se altere a lei. Ou seja, que se altere o decreto de funcionamento da Polícia Municipal e, de forma expressa, inequívoca, refira-se que a Polícia Municipal tem competência, paralelamente à PRM, de fiscalizar este, aquele e outro aspecto. Em nenhum momento da conjugação de vários diplomas legais se encontra esta competência. Esta é que é a discussão. O artigo 10, volto a frisar e espero que seja a última vez, não diz que estes 4 incidem sobre a mesma matéria, apenas refere no que se prende com fiscalização rodoviária. Nós temos estas 4 entidades. E depois, o jurista, no seu labor interpretativo, atento aos princípios da unidade do sistema jurídico, vai ter que ter a arte e o engenho de subsumir o que cabe a cada um deles. E se porventura couber a 2, ou a 3, ou a 4 as mesmas competências, ela tinha sempre de diferir da lei, mas não difere em momento algum. Doutor Albano, queria só, ao olhar para este número 10, com atenção, quando fala aos municípios, diz a fiscalização do cumprimento das disposições deste Código e de mais legislação sobre trânsito incumbe, e depois fala aquela enumeração. Assumindo que a legislação sobre trânsito, portanto, e as disposições sobre o Código referem-se, para além do controle das cartas de condução, do seguro, por exemplo, o pagamento da taxa, como é que se chama? Manifesto. Não seria, portanto, o manifesto é municipal, paga-se no espaço municipal. Mas aí sim, aí tem competência. Relativamente ao manifesto, tem competência. É isso que eu queria levantar. Esta disposição desta norma, ela não quereria referir-se a alguns aspectos particulares como chama, da legislação sobre o trânsito, sendo que uma das coisas particulares que estou aqui a elencar seria, por exemplo, verificar se tem um manifesto pago ou não tem um manifesto pago. Ou seja, na ideia de que tudo o resto seria uma espécie de uma presunção que está a haver relativamente àquilo, e vocês em direito administrativo ensinam-nos que as competências têm de estar ali claramente colocadas, não podem ser... Exato, não se presume. Muito bem, as competências de facto não se presumem, são de ordem pública. Ora, o artigo 10, como estava a ler, nós estamos a discutir, o tema é fiscalização de trânsito. É preciso dizer, o conceito de fiscalização de trânsito é um conceito amplo, é preciso discernir qual é o seu conteúdo. Agora, se a gente diz a Polícia Municipal não é competente para fiscalizar o trânsito, isso é um terror. Esse é que é o problema. Pois, então vamos ao conteúdo. Então vamos ao conteúdo. Então diz o artigo 10, a fiscalização do cumprimento das disposições deste Código, todas as disposições do Código da Estrada. Pois. Não estamos a falar de mandar parar o condutor, não é isso? Estamos a falar de disposições de Código, lato sensu, de mais legislação sobre o trânsito, incumbe sem prejuízo de outras entidades, especialmente competentes. Quer dizer, existe, esse artigo está a dizer, prevê no PROEM, aqui no PROEM número 1, a existência de entidades especialmente competentes. Nesse âmbito, se existir entidades especialmente competentes, logicamente, essas entidades, por detiverem competência geral, vão ser afastadas, por cima da especialidade. Simplesmente isso. Então, é aí. São competentes para fazer essa fiscalização da aplicação do Código. A Polícia de Trânsito, correto. O INAV, correto. A Administração Nacional de Estrada, correto. Os municípios. Mas o município não é em qualquer sítio. São nas estradas municipais, ruas e tudo. São competentes para fazer a fiscalização das disposições desse Código. São competentes. Agora, o que se pode discutir é qual é o conteúdo da fiscalização de trânsito e que matéria pode caber a eles. Mas, se nós formos a discutir... Não, eu quero dizer, o conteúdo na globalidade... Deixe-me conteúdo na globalidade, só para... Sim, nós estamos a discutir o bloco da fiscalização de trânsito. Não estamos a falar de mandar parar quando não é isso. Controle de velocidade, o artigo 29. Sim. Portanto, 29 e seguintes, portanto, tem a ver com velocidade... Depois, é um conteúdo. Um conteúdo. Sim. Depois, cedência de passagem, 39. Talvez para lhe ajudar o ilustro. Manobras especiais, 42 e seguintes. Pois. Atenção, é o cumprimento
é a fiscalização do cumprimento das disposições do Código. Quer dizer, não é ir ao Código, é todo. Quer dizer, as regras de trânsito incumbem no geral, a essas entidades. Não há nenhum problema, incumbe a elas. Agora, se existir uma lei que especialmente diga que esta competência específica é disto, se é essa autoridade competente, é o que está a dizer no artigo 10. Agora, dizer que a Polícia Municipal não pode fazer fiscalização do trânsito é falso, pode. Bem, esse é que é o ponto. Daqui a pouco vamos abrir as linhas, vou pedir à realizadora já para abrir as linhas, ouvirmos outras opiniões dos nossos telespectadores. E, ainda neste número 1 do artigo 10, ele diz que a fiscalização do cumprimento das disposições deste Código e demais legislação sobre o trânsito incumbe sem prejuízo de outras entidades especialmente competentes a estas. Ou seja, a lei prevê a possibilidade de existirem outras para além destas 4? Será essa sem nenhum problema. Questão? Relativamente à interpretação a esta parte do artigo 10º, de outras entidades que têm que estar devidamente criadas para poderem fiscalizar com as competências inerentes à fiscalização de trânsito. Correto. Ninguém disse neste debate que a Polícia Municipal não tinha competência para fiscalização de trânsito. O que se disse foi que as competências da Polícia Municipal estavam limitadas dentro da área da fiscalização de trânsito às atribuições do Decreto 36/2005, que são muito específicas, porque a norma do artigo 10º é uma norma genérica e que tem que ser interpretada de uma forma sistemática. Exatamente. Basicamente é isso. Portanto, não se diz que não tem atribuições de fiscalização, mas as atribuições de fiscalização decorrem naturalmente das competências e atribuições da regulamentação da própria entidade que é a Polícia Municipal e que está estabelecida no decreto. Talvez acrescer o seguinte, em relação a outras entidades, queria chamar a colação as estradas concessionadas por decreto do Conselho de Ministros. Por exemplo, a Estrada Nacional número 4, conhecida em FO, está concessionada a TRAC. Se nós visitarmos o diploma legal que concessiona a estrada à TRAC, encontramos lá algumas atribuições ao concessionário para exercer determinado tipo de atividades de fiscalização, mas no âmbito daquelas. Não pode, portanto, sair das suas atribuições e fiscalizar, enfim, matérias que só competem à Polícia de Trânsito. Doutor, se for segurar o raciocínio, vamos atender já os nossos telespectadores para tentarmos escolher outras interpretações, questões que queiram colocar. Senhor Francisco, falamos a partir da Beira, boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor, Senhor Francisco. Sim, atento ao programa. Sim? Sim, atento ao programa, eu acho que houve a necessidade de os legisladores verificarem estes assuntos com urgência. Está a mexer muito o assunto porque está a começar com as grandes cidades. E amanhã é nas vilas, onde há municípios e demais áreas onde vão sendo municipalizadas. E se esses, todos os dispositivos, não terem uma coerência, porque os próprios artigos, em algum momento, para a interpretação pública, nem todos são juristas para poderem ver com pormenores aspectos que vêm lá inseridos. Cada um vai dar aquilo que lhe beneficia e há de haver um problema sério nas estradas de interpretações da própria lei e vai acabando nos arranjando problemas de conflitos sérios entre as polícias com os cidadãos que estão na via pública a conduzir as suas viaturas. Porque quando se diz deve-se obediência ao polícia de trânsito, amanhã há de se encontrar um polícia municipal, alguns talvez não estão dotados da interpretação do Código da Estrada. Nós sabemos que as formações das nossas polícias diferem de cada área. E isso tem que ser dirimido o mais rápido possível e haver as emendas necessárias para que nós sirvamos de uma fiscalização com uma lei muito clara. Porque cada um, neste momento, isso, um dos paisistas que é do município,
precisa de receitas, há uma defesa, sim, dos interesses para o desenvolvimento autárquico de cada zona, mas tem que se ver o lado do cidadão. Eu gostaria que houvesse de quem veio uma explicação própria, muito rápida, e que nos dê soluções, e que sai a interpretação que sai deles, que vem deles, neste caso, a nos dizer, automobilistas, a partir de hoje vai acontecer isto em cada município, porque não é só o município de Maputo, tem o município da Matola e demais países adentro. Muito bem. Senhor Francisco, muito obrigado. Peço desculpas cortá-lo, mas queria dar máxima possibilidade de participação de outros telespectadores, uma vez que este é um problema que vamos encará-lo no dia a dia e é um problema apetecível, sobretudo porque fiscalizar o trânsito tem os benefícios que toda a gente deve imaginar na estrada e, portanto, envolvimento de mais elementos. Certamente há gente que está a esfregar as mãos de contente com isto. Vamos em Inhambane, enquanto o Sr. João. Boa noite, Sr. João. Boa noite. Boa noite, por favor. Bem, eu só queria fazer uma pergunta ao senhor do Conselho Municipal. Bom, nós não temos ninguém do Conselho Municipal aqui. Sim, eu queria perceber o que motiva o Conselho Municipal querer fazer um trabalho qual o patrão lhe diz que pode ficar descansado e que os outros fazem. E ele diz, não, eu quero fazer. Aí eu não percebo. Eu acredito que eu ouvi uma história parecida no ano 2000 na reestruturação dos caminhos de ferro. Foi uma coisa igual. Meus senhores, vocês são todos velhos, são estivadores, trabalham há 20, 30 anos, vão descansar. Aqueles senhores recusaram. Não. Nós preferimos trabalhar sem salário. E a pergunta é, por que querem trabalhar sem salário? Porque roubam açúcar, arroz e tudo todos os dias. Agora, eu queria perceber, o que é que motiva o senhor do Conselho Municipal estar sentado aí a discutir competências que a lei diz que você não é competente para fazer? Obrigado. Muito obrigado, Sr. João. Quero esclarecer os nossos telespectadores, nós não temos ninguém do Conselho Municipal. Queremos fazer aqui uma discussão com especialistas em direito para ajudar a interpretar a norma. Portanto, nós convidamos aqui, os juristas que estão aqui connosco, não convidamos sequer ninguém do Conselho Municipal. Dão aqui as suas opiniões, vinculam a si próprio, portanto não vinculam nenhuma instituição em particular. Voltamos a Inhambane. Sr. Sérgio, boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor, Sr. Sérgio. Sim, de verdade o debate está bom, mas importa dizer que nós estamos preocupados com a situação do... Boa noite. Sim, estamos a ouvi-lo, Sr. Sérgio, pode continuar. Sim, dizer que, de facto, nós estamos preocupados com a situação dos municípios, porque a Polícia Municipal devia ter as suas competências. Aconteceu... Diga? Sim. Então, ela manda parar, existe... Primeiro, os polícias municipais não têm carta de condução, não conhecem o Código de Estrada. Dizia, os polícias municipais não conhecem o Código de Estrada. Pois. É normal mandarem parar numa situação com a linha contínua. Então, precisa, se é que eles são autorizados a fiscalizar, têm que ir a uma formação. Porque eu percebo que eles foram capacitados só para poder responder às necessidades municipais. Se querem atingir mais, deve haver uma formação para poder responder com eficiência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Sérgio. O que nós estamos a discutir, na verdade, não é se devem ser formados ou não, é se têm competências ou não. É este aspecto em particular que nós queremos clarificar. O assunto ainda é apenas em Maputo, mas se não ficar claro, pode estender-se pelo país inteiro. Portanto, queremos uma espécie de uma jurisprudência, não é? Relativamente ao entendimento da história. Vamos a Macia, encontro o Sr. Boaventura, boa noite. Boa noite.
Boa noite, por favor. Sim. Essa questão da luta entre as tarefas da polícia e da polícia municipal está a criar uma grande confusão. No meu entender, sei que temos que trabalhar nesse sentido de igualdade de tarefas da polícia da República e da polícia municipal. Quer dizer que a polícia da República também tem que passar a fiscalizar as casas, a fiscalizar os mercados. Então, assim fica uma confusão. Pelo meu entender, acho que devia haver separação de tarefas. A polícia municipal parece que não tem a capacidade suficiente para fiscalizar as viaturas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Boaventura, pela sua participação. Mantemos a nossa linha aberta para ouvirmos outras opiniões, sobre dúvidas, inclusivamente, já que temos aqui especialistas que podem ajudar-nos a interpretar tanto as leis. São pessoas que estão no dia a dia então habituadas a trabalhar com leis. Podem ser suscitadas aqui pelos nossos telespectadores. Vamos falar com a seguir o Sr. Valdo. Falamos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor, Sr. Valdo. Gostaria de participar. É o seguinte, em termos de lei, exatamente eu não consigo dar uma interpretação como os outros senhores aí têm. Mas acho que aí teremos um conflito de interesses entre a Polícia Municipal e a Polícia de Trânsito. Vejamos só, na cidade de Maputo, ao circular pela cidade, eu passo pelo Olof Palme, cruzo com a Polícia Municipal. 20 metros depois, cruzo com a Polícia Municipal. Isso nos estaria a criar uma situação de conflito entre o cidadão e a Polícia Municipal. Eu não estou a perceber. Gostaria de perceber exatamente qual é a essência desta norma de querer que sejam as duas polícias a ter a mesma competência. Não era melhor que tivéssemos uma competência para a Polícia Municipal e a competência da Polícia de Trânsito, porque se tivermos essas duas polícias a fazer a mesma coisa, vai ser difícil circular para a cidade, porque teremos, só para ver, em toda a cidade de Maputo, vai já circular em 1 quilômetro, tu apanha a polícia em todas as esquinas. E vejamos que estamos a apanhar polícia em todas as esquinas. Teremos a Polícia Municipal, a Polícia de Trânsito a fiscalizar as mesmas coisas. É difícil, vai ser difícil circular. Isso não é o benéfico para o cidadão, porque o interesse da administração pública é satisfação das necessidades públicas. Muito bem, muito obrigado, Sr. Valdo. Peço desculpa sempre por tarde. Nós queremos atender mais 2 telespectadores. Ouvimos as suas opiniões sobre este tema. Temos suscitado então muitas discussões em vários fóruns. Por isso nós quisemos trazê-lo aqui para ajudar a clarificar. Muitos dos nossos telespectadores estão longe do convívio das leis no dia a dia. Vamos encontrar o Sr. Milton, vai ser o nosso penúltimo telespectador. Falamos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade que temos, né? Quanto ao tema, né, em discussão, né? Parece que as coisas estão bem claras, né? A polícia tem a sua atribuição, a polícia de trânsito tem as suas atribuições, a polícia municipal tem as suas atribuições. Os juristas aí parece que explanaram, parece que o tema já está todo explicadinho. E recomendo aos moçambicanos que leiam, né, o decreto, o seu artigo 10, 11 e 12. E que sejamos atentos e que cumpramos, né? Obedecemos, né? Respeitamos a nossa polícia. E é tudo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Milton. Na verdade, não há quase nenhum apelo para o cumprimento da lei. O cumprimento da lei é obrigatório, não depende da nossa vontade
se é boa, se gostamos, não gostamos. O que estamos a discutir, na verdade, é a sua interpretação, é um pouco isto. Sr. Maruqui, fala-nos a partir de Maputo. Boa noite. Muito boa noite. Queria, antes de mais, cumprimentar aos jornalistas e aos painelistas, são todos colegas de profissão. Em relação ao tema, eu queria deixar ficar aqui a minha participação. Primeiro, creio que era muito importante que se desconstruísse essa perspectiva muito legalista com que o tema foi abordado, para permitir que o povo, de um modo geral, possa perceber muito bem o que é que se está a discutir aí. Mas, tirando esta questão, e até porque o programa já vai assim, creio que, do ponto de vista do que se discute, sou obrigado a concordar por uma questão de coerência interpretativa com os três colegas, o Dr. Roque Gonçalves, o Dr. Bastos e o Dr. Télio Chamus, porque, e a discordar, como é óbvio, com o meu colega, mando um abraço a propósito, Dr. Maci, porque quando o Código de Estrada refere que a fiscalização compete a essas 4 entidades, e o Dr. Maci sabe muito bem, nós não podemos nos limitar a uma interpretação meramente literal. Não faria absolutamente nenhum sentido que o legislador estivesse a conferir a 4 entidades diferentes as mesmas competências. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Creio que o Dr. Maci coloca 2 questões que provavelmente de forma inconsciente foram não sei se não percebe ou percebe, que é, por um lado, ele discute aquilo que era desejado, o que é que devia ser o direito, e por outro lado, deixa de discutir aquilo que é o direito atualmente. É desejável que no futuro, provavelmente, os municípios, e não só Maputo, todos os outros, tenham a capacidade técnica, tenham uma polícia municipal com competência técnica para fiscalizar em toda a máxima extensão tudo aquilo que tem a ver com as regras do Código de Estrada. Mas neste momento não é o que o direito determina. E deve discordar quando se olha para as multas como uma perspectiva de arrecadação de receitas, uma perspectiva muito, muito punitiva, não é? Há outras fontes de receitas. A multa é uma sanção que se aplica. É verdade que dá origem a uma receita, mas não é nessa perspectiva que temos que olhar para a multa. Mas o que eu vejo é que está-se a discutir aquilo que é o desejável no futuro, mas a lei atual não permite essa interpretação. A lei atual confere poderes a 4 entidades, poderes esses distintos, e que devem ser retirados de uma interpretação da lei vista como um todo. Eu não posso dizer, porque o Código de Estrada diz as disposições do presente Código e limitar-me aí. Sabe muito bem que é um erro de interpretação quando eu me apego somente à letra da lei. Mas, bom, como eu disse de início, gostava que o debate fosse mais, uma linguagem mais acessível ao comum dos cidadãos e menos técnica. Mas não podia deixar de ficar este reparo no sentido de que a lei atual não permite esta interpretação que o Dr. Maci está a deixar ficar. Muito obrigado, esta é a minha contribuição. Muito obrigado aqui ao Dr. Stélio Maruqui por essa sua participação, também é jurista, e o mundo do direito, o mundo confronto de argumentação, ainda bem que é assim. Muito bem, foi o nosso último transferidor, já não temos tempo para muito mais. Vou pedir rapidamente aqui notas finais aqui. Começo pelo Dr. Albano Maci. Aqui ouvir. Não. Eu mantenho a posição. O problema é o seguinte, Jeremias. O tema que está aqui em debate é se a Polícia Municipal é competente ou não para a fiscalização de trânsito. Ponto. É o tema que está em debate. E está aqui, a fiscalização do cumprimento das disposições do Código de mais legislação sobre o trânsito incumbe sempre os juízes de outras entidades especialmente competentes. A Polícia Municipal, nas estradas, ruas e caminhos municipais, é competente. Estamos colocando nos mesmos moldes, todas essas entidades nos mesmos moldes, se têm essas competências definidas nos mesmos moldes ou não? Logicamente que não. Agora, temos que ir ao conteúdo do conceito de fiscalização do trânsito e do conceito de fiscalizar o cumprimento das disposições do Código. O Código tem uma panóplia de atividades e o Conselho Municipal não pode ser subtraídas esta panóplia de atividades.
à Polícia Municipal. Porque o problema aqui das pessoas é olhar a fiscalização do trânsito, a fiscalizar o código, exigir carta de condução. Não é isso. Não se resume a isso. Portanto, para mim, é competente para fiscalizar o trânsito, salvo nos locais onde especialmente exige a lei de ser uma competência concreta. Aí sim, não é competente. Mas nas estradas municipais, é competente para fiscalizar. Estamos a falar de fiscalizar o trânsito. Não estamos a falar aqui de exigir carta de condução. Não estamos a falar aqui de fiscalizar o trânsito, nós vamos exigir carta de condução. Se a lei diferir uma competência em concreto para esse caso de exigir carta de condução a essa autoridade, então é especialmente competente essa entidade. Não tem nenhum problema. Mas fiscalizar o trânsito não vai se dizer que não é competente a Polícia Municipal. É competente. É competente. O fiscalizar o trânsito tem um conceito muito amplo. É fiscalizar as disposições do Código. Esse é o meu posicionamento. Obrigado, Jeremias. Na minha opinião, na verdade, o que está em causa aqui é fixar de forma clara para que os automobilistas estejam seguros, certos e não tenham dúvidas do que é que cabe a um e do que cabe a outros, por forma que saibam que conduta devem adotar se forem interpelados por esta ou aquela entidade. Como dizia antes, a competência não se presume. Ela é criada ou é atribuída por lei. Normalmente, a competência consta do diploma legal que cria a respectiva entidade. Se nós pretendermos saber o que cabe à Polícia Municipal, nós vamos ao Decreto número 35/2006, que no artigo 7 contém as atribuições e no artigo 8 refere quais são as competências. E esmiuçou todas e não restou nenhuma, porque o legislador não quis dar outras para além daquelas. Se nós quisermos saber quais são as competências da PRM, nós vamos à Lei número 16/2013 e vamos também subsumir o que a PRM pode fazer, qual é o seu âmbito de atuação e o que não pode extravasar. Permita-me, Jeremias, que eu cite aqui um artigo da Lei número 16/2013, que é a Lei da Polícia da República de Moçambique. A linha B do número 2 do artigo 7 refere o seguinte: a PRM pode aplicar as seguintes medidas de polícia: exigência de prova de identificação e revista a qualquer pessoa ou viatura suspeita que se encontra ou circule em lugar público, aberto ao público ou sujeito a vigilância policial. Ou seja, nós estamos a falar de trânsito. Qual é a discrepância? Porque o Código da Estrada, de uma forma que se calhar não é muito feliz, elencou quais são as entidades que têm competências ao nível de fiscalização do trânsito, mas não diz que estas 4 vão intervir nas mesmas situações, vão exercer as mesmas atividades, vão aplicar coimas ali ou multas acolá, vão tratar da arrecadação de receitas aqui ou acolá, ou passa a ser também competência da ANI, da INATER ou da Polícia da República de Moçambique, tratar, por exemplo, dos estacionamentos das viaturas em espaços públicos. Estas competências vêm de forma muito clara, delimitadas nos seus decretos, nos seus diplomas de criação. Mas só para finalizar, era importante que, já que está lançado essa celeuma, este assunto fosse tratado com muita parcimônia, porque isto está a criar pânico no cidadão. O cidadão precisa saber que conduta deve agir, porque assim, um vai respeitar esta entidade, o outro vai desobedecer àquela entidade, tudo isso porque as entidades que deviam emergir no controle da fiscalização rodoviária encontram-se neste declive de ideias, mas que fique bem claro, reitero todos os argumentos que foram expendidos desde o início até o fim. Não se pode, porque em nenhum momento de qualquer diploma legal que seja, se diz que estas 4 entidades intervêm no mesmo âmbito e na mesma latitude. Bem, Dr. Álvaro Basta, me queria ver notas. Muito obrigado. Como nota final, apenas dizer que mantenho totalmente as posições que tenho mantido até esta data. Efetivamente, a norma do artigo 10º, e como disse o ilustre colega Télio Chamuço, é muito clara relativamente à demarcação em termos de forma genérica de quais é que são as entidades que têm competência para fiscalizar o trânsito, mas depois nós temos que olhar
para o conteúdo dos diplomas que criam estas entidades e que lhes atribuem competências, para nós podermos, dentro das competências de fiscalização, no âmbito do trânsito, sabermos até onde é que vão os limites de cada uma destas entidades. E era extremamente importante, uma vez que este problema e esta celema está na ordem do dia, que se esclarecesse devidamente o público de que quais é que são as competências de cada uma destas entidades e que papel é que cada uma destas entidades vai ter e tem na via pública. Porque se não houver este esclarecimento das entidades competentes, o que vai acontecer é que vai-se gerar uma enorme confusão relativamente ao sentido do conteúdo das normas aqui em presença, porque cada um irá entender o conteúdo da norma número 10 do Código da Estrada de uma forma literal, outros irão invocar, como é o mais correto, o sentido da interpretação sistemática e, portanto, relegar a fiscalização deste cumprimento do trânsito para uma disciplina muito mais harmonizante e muito mais limitativa relativamente a cada uma destas entidades e, portanto, era necessário que, efetivamente, cada uma destas entidades fiscalizadoras se posicionasse dentro das competências dos seus respectivos diplomas. Quem é que ajudaria a resolver isto? Uma interpretação autêntica do legislador, um caso concreto, como já tinha apontado aqui o Dr. Gonçalves, e gerasse jurisprudência. Qual seria o caminho para as pessoas que estão a olhar para tudo isto? Nós temos um caminho que a criação do Conselho Nacional de Viação poderia dar uma ajuda relativamente a este aspecto de coordenação, que era um aspecto fundamental, porque como é um Conselho uniformizador, chegar-se a algum consenso relativamente a uma posição final o que é que cada um faz, o que na via pública. E a própria norma do artigo 10º diz que cabe ao CNV coordenar o exercício das competências. Se vai coordenar o exercício das competências na área de fiscalização do trânsito, pode vir a público dizer, senhores automobilistas, a competência da Polícia de Trânsito é esta, a competência dos municípios é esta, a competência da ANE é esta, a competência do INAV e, portanto, INATER atualmente é esta. Portanto, delimitar de uma vez por todas as competências de uma forma oficial para não se criar este esbatimento de fronteiras e tentar-se dizer que todos podem fazer tudo, quando todos não podem fazer tudo atualmente. Bem, Dr. Gonçalves, também para não ser repetitivo, também mantenho as minhas posições defendidas aqui neste painel, acrescentando o seguinte, eu creio que, Dr. Albano, nós estamos a discutir o mesmo problema, talvez em perspectivas diferentes. Ninguém disse aqui que a Polícia Municipal não pode fazer a fiscalização. Sim. Nos termos do artigo 10º, pode fazer, mas visitando os diplomas legais que criam cada uma daquelas instituições, só pode o fazer no âmbito das atribuições e competências nele constantes. Nesse aspecto estamos claros. O princípio da especialidade está no próprio artigo 10. Estamos claros nesse aspecto. Não, está ali o princípio da especialidade. Eu já falei de Jamundo. O princípio da especialidade está no artigo 10. Talvez pensar para o futuro, se as condições de existir, no modelo que nós encontramos em alguns países, como o caso do modelo americano, em que os municípios controlam até a atividade da polícia. Creio que há um âmbito muito mais abrangente que pode talvez ir até o ponto da Polícia Municipal poder exercer algumas competências. Mas há aqui um outro caminho que nós podemos lançar mão sem descurar a possibilidade de haver um caso em concreto que pode levar a uma jurisprudência. É que se nós visitarmos os dois, se nós repararmos os dois diplomas, portanto o Código de Estrada foi aprovado por um decreto-lei, depois de uma lei de autorização da Assembleia da República. O decreto que cria e regula o funcionamento da Polícia Municipal é por via de um decreto. É muito fácil proceder à alteração de um decreto do que de uma lei. Creio que urge, se for esse o entendimento, por via do Conselho de Ministros, a clarificação desse aspecto,
revendo o decreto que cria e define o funcionamento do Conselho Municipal, porque a outra via seria mais complexa. Mas, entretanto, o Dr. Álvaro Pinto Baixo aqui fazia referência à questão da coordenação. Falou-se aqui do Conselho Nacional de Aviação. Mas o próprio diploma que cria e regula o funcionamento da Polícia Municipal, no artigo 4º, também aponta uma solução, quando estabelece o princípio da coordenação entre a Polícia Municipal e a Polícia da República de Moçambique. Creio que pode ser um caminho imediato para resolver este problema, sem descurar outras vias, incluindo a possibilidade de rever o decreto que cria e regula o funcionamento da Polícia Municipal, de modo a não criar confusão, porque podemos ter situações que no espaço de 2 km tenhamos as 4 entidades a proceder à fiscalização e isto pode criar um caos. Pior é 2 brigadas de cada uma dessas equipes posicionadas, 1, 2, 3, 4 aqui replicadas. Se já com a PT, temos várias brigadas ao longo da Estrada Nacional número 1, ao longo de algumas estradas municipais. Agora imagine todas essas instituições exercerem a mesma atividade. Podemos ter aqui um problema, o impacto disto. E repara o impacto até na atividade turística. Nós temos aqui um problema, há um debate aqui nacional sobre os meios de fiscalização que são exercidos atualmente pela Polícia de Trânsito em relação àquilo que as consequências aos turistas, nomeadamente os que vêm de países vizinhos. Agora imagine uma situação em que 4 ou 5 entidades estão a exercer a mesma atividade, criaria enormes problemas para os automobilistas. Hoje não é para menos. Só para terminar o episódio, uma vez fiz a circular de Chumene até a Baixa. Havia 13 brigadas da Polícia de Trânsito. 13. Então acrescentas da AN, as da Inater e a Polícia Municipal. É tal o problema da coordenação. Muito bem, vamos terminar por aqui. Quero agradecer aqui a vossa presença por estes minutos de discussão à volta de um tema, como se viu, muito impacto na vida dos cidadãos no dia a dia, pela sua segurança jurídica no seu dia a dia. Assim que nos acompanhou, muito obrigado, caro telespectador. Nós voltamos a encontrar aqui na próxima terça-feira em termos de linha aberta. Boa noite a todos e até lá.